Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Vamos falar agora então da nossa reprodução, a reprodução humana. Para a gente começar a entender como é que funciona a reprodução humana, eu tenho que entender como é que funciona o sistema reprodutor, masculino e feminino. Começando pelo masculino, no masculino eu vou começar falando dos testículos, que são importantíssimos, pois são responsáveis pela produção do espermatozoide, tá? E também do hormônio da testosterona, que é o hormônio masculino, e eles vão ficar alojados na bolsa escrotal, ou como também pode ser chamado de escroto. Uma outra estrutura importante é o epidídimo. Os epidídimos, eles são tubos únicos e eles estão associados a um testículo dentro da bolsa escrotal. A gente vai ver uma figurinha depois. Outra estrutura importante são os ductos deferentes. O que são esses ductos? Cada um parte de um epidídimo, saem da bolsa escrotal e vão penetrar na cavidade abdominal. Também temos os ductos ejaculatórios, onde cada um vai atuar na continuação desse ducto diferente. Eles são a continuação dos ductos diferentes. Então vamos lá: testículo, epidídimo associado a testículo, ducto deferente, ducto ejaculatório, que é a continuação dele. Outra estrutura importante é a uretra. A uretra é um canal que vai passar do interior do pênis e que serve para a liberação do esperma, ou também para a liberação de urina. E por último, é o pênis, que é a parte que compõe o aparelho genital masculino. Lembrando também, esqueci de falar disso, também temos as glândulas anexas, que são a próstata, as glândulas vesiculosas, chamadas de vesículas seminais, e também as glândulas bulbouretrais. Aqui nessa figurinha, eu tenho mostrando a estruturação de um espermatozoide. Basicamente, o mais importante a gente entender é o acrossomo. Por quê? O acrossomo ele é rico em enzimas e por ser rico em enzimas, na hora que ele encontra um óvulo, ele é capaz de digerir aquela região para ele poder penetrar. Então é importante a gente saber, mas a nível de curiosidade nós temos o acrossomo, aqui nós temos um núcleo. Na parte 2, que é a peça intermediária, ele é cheio de mitocôndrias, nós temos um flagelo, a fim de que ele possa ter uma movimentação melhor. Partindo agora para o sistema genital feminino, nós temos os ovários, que são responsáveis pela formação dos ovócitos e também pela produção dos hormônios estrogênio e progesterona. As tubas uterinas, que vão desde a região do ovário até o útero. Nós temos o próprio útero, que é onde ocorre o desenvolvimento embrionário. A vagina, que é a abertura para o exterior. O corpo é circundado por uma membrana denominada de ímen. E por último, a vulva, que é a estrutura externa do aparelho genital feminino. Essa vulva ela é formada pelos grandes e pequenos lábios, e pela abertura da vagina, da uretra, e também pelo clitóris, que é um pequeno órgão que é erétil. Então aqui entrando, pessoal, num assunto importante, que é o ciclo menstrual, um assunto que sempre está caindo em prova. Nós temos que entender que esse ciclo está relacionado à liberação do ovócito e vai compreender alterações hormonais. Nós podemos citar
4 hormônios envolvidos nesse processo: FSH, estrogênio, LH e a progesterona. Vocês vão entender cada um deles. FSH e LH são produzidos na adenohipófise, tá? E como é que eles funcionam? Primeiramente, o FSH ele vai estimular os folículos ovarianos a produzirem os óvulos. Os folículos, quando estão em formação, eles vão liberar estrogênio, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento das características femininas, certo? O LH, ele já é o hormônio que vai estimular a ovulação, tá? E também a formação no corpo lúteo. Vamos entender como é que ele vai funcionar. Então, o FSH vai estar estimulando, consequentemente, quanto mais ele vai estimular, esses folículos que estão em desenvolvimento vão liberar estrogênio, e aí quando atinge o pico, o que o corpo vai entender, já que funciona por um esquema de feedback? O corpo vai entender que o FSH não precisa mais fazer o estímulo, então eu vou ter uma queda na produção de FSH, tá? E os folículos continuam em desenvolvimento, ok? Quando eu chego por volta de 14 dias, isso considerando que o ciclo menstrual dure 28 dias, a gente sabe que isso não é uma regra, isso é uma média. Pelo 14º dia eu vou ter a ovulação. E aí, tendo a ovulação, o nível de LH atinge o seu pico, depois ele vai caindo. E aí, nisso, ele vai estimular, no que ele vai estimulando a ovulação. Se eu atingir a ovulação, ele não precisa estimular mais. Então, aí o nível dele vai caindo, só que aí ele vai aumentar, ele vai aumentando. A formação desse corpo lúteo vai fazer com que aconteça o quê? Eu tenha a liberação da progesterona. Progesterona, inclusive, pessoal, é considerado o principal hormônio da gravidez, tanto que mulheres que muitas vezes não conseguem manter o endométrio desenvolvido, já que essa importância da progesterona, ela tem a função de manter o endométrio desenvolvido. Mulheres que não conseguem manter ele desenvolvido durante a gravidez precisam tomar progesterona. Então aí, quando eu chego nesse nível aqui, eu vou ter meu pico de progesterona. Isso considerando que o processo dura 28 dias. E aí, o que é menstruação, pessoal? Eu considero menstruação quando no dia 0 houve a descamação desse endométrio, certo? Ele foi descamado. E aí, nessa fase aqui, eu vou ter um pico de estrogênio. Ele vai crescendo. Quando eu chego aqui na fase isso é a fase proliferativa, que é quando eu vou estar liberando esses folículos para a produção para produção do óvulo. E aí aqui, quando eu chego na fase secretora, o pico já é diferente. Aqui eu tenho um pico de progesterona. A progesterona está associada à fase secretora do processo. Ok? Alguns métodos contraceptivos, eu tenho alguns métodos que eu chamo de hormonal, eu tenho métodos progestativos, eu tenho outro método que é o dispositivo intrauterino, que é o DIU, método esse que é uma implantação. Eu tenho métodos de barreira, como a camisinha, alguns géis, por exemplo. Tem os métodos naturais, não são os mais confiáveis. E por último, eu tenho a esterilização. E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.